Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Marcos 14, verso 12. Vamos lá, a palavra do Senhor que diz assim. Esse texto vai falar sobre a última ceia e contém riquezas muito profundas sobre o que é uma missão, como uma missão se inicia e como ela termina. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em outras traduções vai dizer pães ázimos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará uma ampla sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Vamos orar, se você pode. Pai, em nome de Jesus, estamos agora diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que toda correria, todo estresse, toda dificuldade, Senhor, promovida talvez pelas coisas desse mundo para chegarmos até aqui, que isso agora caia, que isso agora, Senhor, desapareça, que as nossas mentes e os nossos corações estejam agora plugados contigo. Senhor Jesus, abre a nossa mente para acolhermos a poderosa palavra de Deus, que não seja mensagem de homem, mas que seja mensagem de Deus, que não seja apenas interpretação textual, mas que seja a palavra rema, palavra revelada, palavra do alto, palavra que é lâmpada, palavra que é luz, palavra que é sal, palavra que é espada. Penetra agora, Senhor, com essas informações e com esse poder no mais profundo de cada coração. Ajuda-me, Senhor, a entregar a Tua mensagem. Ajuda-me, Senhor, a ser um expositor claro e preciso da Tua santa palavra. A Ti, Jesus, nós damos honra, glória e louvor no Teu próprio nome. Para Ti a glória, em Ti nós damos o amém. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo na igreja um tempo missionário, um tempo de missões. Quem aqui quem não estava no aniversário da igreja quando o bispo Fernando pregou a palavra? Levante sua mão, só para eu saber. Quem não estava no aniversário da igreja quando o bispo Fernando ministrou a palavra? Alguns irmãos, não estavam. Nesse dia, no aniversário da igreja, que tradicionalmente é um culto de celebração, festivo, e o bispo Fernando tradicionalmente vem para cá, é o nosso pastor, e ele vem para cá e ministra, uma palavra, que nós tomamos aquela palavra como uma palavra de destino para o próximo ano. Nós entendemos que o nosso pastor, quando fala, o nosso líder, quando abre a boca, ele não apenas está dando uma informação, mas de maneira profética, ele está liberando um destino para as nossas vidas, para um próximo período. E todos os anos tem sido assim, e nesse ano não seria diferente, mas Deus estava preparando para nós como igreja algo ainda mais profundo. E estamos vivendo então já o cumprimento do que aconteceu, o que foi ministrado nesse dia de culto, de aniversário da igreja. E o que aconteceu? O bispo Fernando veio para cá e ele começou a ministrar uma palavra, e antes dele ministrar a palavra, ele começou a dizer: olha, a igreja de Blumenau, ela está se despontando com um chamado missionário. A igreja de Blumenau, ela está sendo colocada por Deus, não é algo pensado, não é uma estratégia humana, mas Deus escolheu a igreja de Blumenau dentro do corpo da igreja, do CI, do ministério, escolheu Blumenau como um braço profético
missionário da igreja. E aqui estavam, pastores de outras nações. Estava aqui o pastor Eduardo e a pastora Teca, que são lá do Uruguai, e eles vieram para o Brasil, vieram trazer o pastor Lúcio, que foi até lá numa viagem missionária, e Deus falou com o pastor Eduardo lá no Uruguai, que essa viagem que ele estava fazendo para o Brasil, ele iria voltar para o Uruguai com uma resposta, e ele estava pedindo a Deus uma palavra sobre o que fazer, sobre o que Deus esperava dele para o próximo ano. E Deus tinha falado com o pastor Eduardo que tinha com ele uma missão em Montevidéu, no Uruguai, na capital uruguaia. E o pastor Eduardo então veio ruminando essa palavra para cá, não falou para as pessoas, mas veio para cá no sentido de Deus falar com ele. E no aniversário da igreja, o bispo Fernando estava aqui e outros irmãos, tinha um irmão e uma irmã no louvor do Alelon de Itajaí que estavam indo para o Panamá. Eles estavam indo a trabalho em missão também para o Panamá, e as passagens já estavam compradas, eles já tinham tudo certo para embarcar, não era nem para estar mais aqui, mas deu um overbook, eles não conseguiram embarcar, e enfim, eles vieram para cá, e aí Deus falou com o bispo Fernando sobre por que eles estavam aqui, porque eles não tinham viajado antes. E o que Deus mostrou para o bispo Fernando foi o seguinte, que a igreja de Blumenau vai ser a igreja que profeticamente vai enviar os missionários do CI para as nações, que quem for para as nações do nosso ministério vai passar um tempo aqui em Blumenau, vai ser abençoado por nós, vai receber uma direção, vai entender missões, vai fazer missões conosco, e então será enviado para a glória de Deus para viver os seus propósitos. E Deus falou com o bispo Fernando que nós, como CI, vamos começar a nossa primeira igreja nas nações. Nós já fomos a muitas nações fazendo missões. Você que não conhece a história do CI, mas Deus já nos enviou a muitas nações para pregar o Evangelho. Bolívia, Uruguai, África, Moçambique, enfim, vários lugares no mundo que Deus já enviou missionários do CI. Mas nós não temos ainda uma igreja, uma porta aberta para pregar o Evangelho. E Deus falou com o bispo Fernando que a primeira porta do CI que será aberta nas nações seria em Montevidéu. E Deus disse ao bispo Fernando que o pastor dessa igreja vai ser o pastor Eduardo. E isso tudo Deus falou aqui na festa da igreja, falou com ele aqui. E quando ele subiu, houve um rebuliço, e ele já ungiu o pastor Eduardo, já enviou ele para Montevidéu. Eu e a Grazi recebemos uma unção episcopal para cuidar do pastor Eduardo e dos pastores das igrejas que vão nascer nas nações. Então nós estamos vivendo, gente, o cumprimento dessa palavra profética, de que Blumenau é uma igreja missionária. E quando nós falamos em missão, algumas pessoas não conseguem se incluir, porque não carregam o desejo dentro de si de ir, de viajar, não tem em si aquele chamado de sair da igreja local, da sua cidade, não tem essa vibe, e aí pensam que missões não faz parte da sua vida. Outras pessoas, quando escutam falar de missão, tem na sua mente um missionário que é aquele cara muito doido, que parece uma tocha de fogo, que Deus bota uma mochila nas costas dele e ele sai andando com asas, e Deus vai se movendo por onde ele passa. E ao olhar para essa figura estereotipada, a gente cria um abismo, porque olha para essas pessoas e diz: ele é usado demais, ela é usada demais, ele é bom demais, é um nível superior ao nível que um dia eu posso chegar. E aí a gente também se desconecta da verdadeira missão. E nessa noite Deus trouxe para nós uma palavra que vai nos ensinar, nos instruir sobre o que é uma missão bíblica, sobre o que Deus pensa sobre os missionários, sobre quais são as valências que um missionário deve ter para fazer a obra de Deus e, sobretudo, nos explicar o que é uma missão. Às vezes, irmãos, a missão está acontecendo em nós e através de nós, e nós não estamos nem percebendo, porque achamos que missão é algo só para um lugar longínquo, e quando na verdade a missão ela é diária. O fato de nós existirmos e estarmos vivos já é uma missão. Então existe uma missão acontecendo na sua vida agora, existe uma missão acontecendo no teu ministério hoje, existe uma missão em curso.
E às vezes o que falta é a gente despertar para entrar no fluir dessa missão. Então eu creio que essa é uma noite que o Senhor vai nos colocar todos dentro desse propósito missionário para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. A palavra que nós lemos vai falar sobre a última ceia, a ceia do Senhor. A festa da Páscoa estava chegando e Deus tinha instituído para os hebreus que eles deveriam fazer uma festa alusiva, comemorativa, ao dia em que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para a liberdade, passando pelo deserto e levando-os até Canaã, até a terra prometida. Uma vez por ano o povo deveria celebrar essa festa, deveriam comer essa Páscoa. E Jesus estava aqui com os seus discípulos há alguns dias, há alguns instantes da data comemorativa da Páscoa. E os discípulos de Jesus, eles então vão perceber que a data se aproximava e que Jesus precisava realizar aquela ceia para cumprir a palavra. E o interessante é que aqui os discípulos, eles têm a figura dos missionários. Todo missionário precisa ser um discípulo de Jesus. E discípulo é o que? É um seguidor de Cristo. Se você segue a Jesus Cristo, você é um discípulo de Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus e hoje Ele é o teu único e suficiente Salvador, você é um missionário, ainda que você não tenha uma carteirinha, ainda que você não tenha sido enviado para lugar nenhum. O fato de você seguir a Jesus e ser um discípulo, você já é um missionário para a glória de Deus. Então os discípulos, eles eram esses missionários. E eles vão perceber que Jesus precisava comer essa última ceia, que Jesus precisava ter esse último momento com eles. E aí começa então a parte principal de uma missão. A pergunta é: como uma missão começa? A pergunta a ser respondida é: como é que uma missão nasce? Porque quando nós vemos as fotos de alguém nas nações, quando a gente vê uma cruzada missionária, é impactante ver o que Deus faz. Mas como é que essas coisas grandiosas começam? Como é que a missão de Deus começa na minha e na sua vida? Como é que um projeto de Deus se inicia na minha e na sua vida? Esse texto vai explicar que a missão, ela vai começar. Toda missão começa baseado no diagnóstico de uma necessidade. A missão não começa em um desejo. O missionário não começa uma missão porque ele deseja ir, porque ele deseja fazer, não. O missionário, ele começa uma missão porque ele percebe que aonde ele está existe uma necessidade. Os discípulos olharam para Jesus e perceberam que havia uma necessidade. Qual é? Servir Jesus preparando uma ceia. Qual é a característica de um missionário? Missionário é aquele camarada, é aquela mulher, é aquele homem, é aquele jovem, é aquele ancião, que aonde ele está, ele tem uma sensibilidade, ele consegue perceber as dificuldades do lugar. Tem gente que não consegue entrar numa casa e a casa está bagunçada e ficar quietinho. Tem gente que não consegue ir numa casa ganhar um almoço e não se levantar para ajudar a lavar a louça, ele não consegue. Você sabia que isso é uma marca de que Deus está te chamando para as missões e que você tem um coração missionário? Se você passa pelos lugares e consegue perceber que ali existe uma necessidade, seja alguém na rua pedindo um alimento, seja alguém batendo na tua porta, seja lá na empresa alguém triste, tem gente que passa e nem percebe, mas você parece um para-raio. Tudo que é de dificuldade e necessidade bate em você. Você vê tudo acontecendo e não consegue passar alheio. Seja bem-vindo, você faz parte da tribo missionária de Jesus para esse tempo. Jesus escolhe pessoas para a sua missão que são sensíveis à necessidade. Então a missão não começa porque eu quero. A missão começa porque existe ali uma necessidade, uma ausência que vai ser suprida pelo missionário. Uma coisa importante sobre as missões que nós vamos realizar, que você vai enfrentar lá na tua empresa, no teu trabalho, na faculdade, no teu dia a dia, é que a missão começa por uma necessidade de outro, e não pela tua necessidade.
Não é uma dificuldade que você tem, é uma dificuldade que outros têm, e que talvez você até carregue, mas a missão não começa para suprir a tua dificuldade, a missão começa para suprir a dificuldade de outros. O texto que nós lemos vai dizer que os discípulos disseram: Senhor, aonde tu queres que nós te preparemos a ceia? A ceia não era feita para os discípulos, a ceia era para servir a Jesus. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a fazer missões, mesmo no dia em que você tiver em grandes dificuldades, porque aqui existe um mistério sobrenatural. O texto vai dizer que eles vão preparar a ceia para Jesus, mas no final do texto Jesus vai dizer aonde eles deviam preparar a ceia, e Jesus termina dizendo: vão lá a esse lugar e preparem a ceia para nós. Porque quando você supre uma necessidade de outro, a sua necessidade também é suprida, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus vai dizer que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então é no dia que você tem o último real no bolso que passa alguém pedindo uma contribuição. É no dia que você está em dificuldade com alimentos que alguém passa dizendo: pode nos ajudar? É no dia que emocionalmente você está abalado, alguém vem e diz: ora por mim. Nesse dia da tua dificuldade, lembre-se que se começou uma dificuldade na vida de alguém, ali está uma grande oportunidade para a missão da tua vida começar, para Deus poder te usar, e a partir de usar você para ajudar outros, o Senhor vai encher o teu celeiro, o Senhor vai transbordar de lagares os teus vinhos, o Senhor vai rasgar o céu sobre a sua vida, porque quando você faz para os outros, Deus faz para você, para a glória dEle. Então as missões, elas surgem assim: eu não faço porque eu quero, não é para suprir a minha dificuldade. Então eu quero aqui agora entrar em um modo prático da missão. Estamos no final de ano e muitas pessoas vão viajar, vão para suas casas, vão visitar familiares. E o pensamento que você tem que ter como missionário, não é o melhor lugar para onde eu devo ir, para suprir as minhas demandas. A pergunta que você tem que fazer é: aonde, Senhor, dentre a minha família, dentro das pessoas que eu vou visitar, aonde existe uma necessidade que eu possa ser o supridor, aonde existe uma deficiência, aonde existe um problema, Senhor, aonde tu podes me usar para solucionar este problema. A visão do missionário não é: eu vou para me dar bem. A visão de um cristão não é: eu vou para lá porque a casa desse irmão tem piscina, meu Deus, a ceia lá, eu não preciso levar nada, ainda saio com os pacotinhos assim, levando para casa para o outro dia. Pastor, Deus não pode me levar lá? Pode, desde que essa seja a missão para você. Aí você vai para esse lugar top, e lá as pessoas vão te ouvir, e lá você vai ter oportunidade de orar, e lá talvez você não fale nada, mas a presença de Deus e a alegria do Senhor em você contagia o lugar, você está em missão. Agora, não perca a possibilidade de falar com o Senhor, dizendo: Senhor, aonde tu me queres nesse final de ano? Senhor, em qual casa o Senhor deseja que eu esteja? Qual familiar deve ser aquele que eu devo ir? Porque indo em missão eu sei que o Senhor vai me usar, e me usando eu sei que o teu nome será glorificado na minha vida. Usa-me em missão nesse final do ano, Senhor. No trabalho, nos lugares por onde você passar, coloque isso no teu coração. Senhor, eu não quero estar no departamento apenas para me dar bem, mas eu quero ser um missionário naquele lugar, que vai ser sensível às dificuldades do lugar, e não apenas para obter o salário no final do mês, mas o meu salário, a minha paga é fazer a tua vontade, Senhor. Todo o resto, irmãos, é lucro. Esse é o coração missionário. Então a missão surge não de um desejo, a missão surge de uma falta, de uma ausência, que o missionário vai para suprir. Segundo aspecto de uma missão, é que o missionário precisa de uma direção. Acabei de falar que não somos nós que decidimos para onde a gente vai. Quem decide para onde o missionário vai é o Senhor. Quem decide se você vai agora, no final do ano, passar a virada lá em Cancún, glória a Deus, é Deus. Ou quem decide se você vai passar a virada do ano
em casa, na igreja, com os irmãos, enfim, quem decide o teu cronograma precisa ser Deus, porque se Deus decidir, você vai estar em paz, seja lá em Cancún, num lugar top, ou seja num lugar simples com os teus irmãos. Se estar no lugar que Deus te colocou, esse é o melhor lugar para a tua vida. Às vezes a gente está em lugares suntuosos, em lugares tops aos olhos dos homens, mas sabe aquela coisa que a gente sente um ET dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele lugar que todo mundo vai e a gente quer ir porque todo mundo está indo, mas quando pisa a paz vai embora? Essa é uma grande evidência de que aquela missão, ela pode até ocorrer, mas o lugar que Deus tem para você não é aquele. Olha o que os discípulos vão fazer. Eles vão a Jesus e vão dizer, Senhor, aonde tu queres? Eles não fazem a ceia e depois chamam o Senhor. Eles vão dizer, Senhor, tem uma dificuldade, tem uma necessidade, mas nós queremos saber aonde tu queres, qual é o lugar que o Senhor deseja que nós façamos essa missão. Essa é uma outra marca de gente que confia em Jesus, que antes de fechar um negócio pergunta, Senhor, eu bem quero comprar esse terreno, eu tenho recurso, eu sonho em morar aqui, Senhor, mas é aqui que o Senhor quer que a minha casa seja estabelecida? É gente que quando vai entregar currículos, ele até tem várias propostas, mas antes de aceitar, ele não se baseia apenas no salário, na projeção de carreira que ele vai ter naquele lugar, mas antes de aceitar o convite, o que ele faz? Ele ora ao Senhor perguntando, Senhor, é aqui que o Senhor tem um propósito para mim, na minha vida ministerial, na minha vida profissional, é esse o lugar? Porque isso, gente, vai fazer toda a diferença. Entender o lugar aonde você deve estar na parte de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Contei hoje pela manhã que, alguns anos atrás, o Senhor nos chamou para uma missão na Bolívia, e nós íamos pregar nos cárceres, nas cadeias bolivianas, e nós íamos pregar em uma cadeia de pedras que é em La Paz, no alto, na parte superior da Bolívia, e nessa cadeia, nesse cárcere, estão presos os presos políticos da Bolívia. E Deus nos deu a oportunidade e nos chamou, a mim e a Grazi, para nós irmos lá pregar a palavra para essas pessoas. E nós reservamos as passagens, nós ganhamos uma moto que seria vendida para pagar as passagens, a estadia já estava tudo certo, Deus tinha feito tudo. E aí no meio nesse inteirinho entre a viagem e nós embarcarmos, nós estávamos indo um dia para Penha e o bispo Fernando falou, olha, nós estávamos indo para ver um galpão para abrir a igreja de Penha. E no carro o bispo Fernando disse, Marlon, ore comigo porque eu estou sentindo que a igreja de Ibirama precisa de um pastor local e está chegando a hora de nós colocarmos alguém lá para cuidar daquele povo de maneira integral. E eu falei, glória a Deus, bispo, vamos orar. E ele disse, eu estou sentindo que o tempo está chegando. E eu falei, que bênção, bispo, é isso aí, vamos orar, Deus vai mover. E aí ele virou para mim e disse, eu sinto que quem vai é tu. E eu falei, não, estás amarrado? Não, eu não, as minhas malas estão prontas para a Bolívia, não, eu não. Tinha uma necessidade na Bolívia, pregar para os presos políticos, tinha. Mas também tinha uma necessidade em Ibirama, pregar para os aprisionados em Ibirama. E agora o meu coração é Bolívia, é La Paz, é as nações. E o coração do meu líder, não, é Ibirama, querida, é Ibirama, é bem Ibirama que tu vai. E aí eu digo, não, eu vou orar. E ele disse, faz isso então, ora, né? E eu falei, eu vou fazer um voto com Deus. E o voto é o seguinte, se Deus travar toda essa missão para Bolívia, eu vou entender que é para ir para Ibirama. Mas é o seguinte, estava tudo certo para ir para Bolívia, não tinha como dar errado. Passagem reservada, o lugar de hospedagem, o dinheiro, o recurso estava ali, era só vender a moto, estava tudo certo. Aí eu falei para ele, olha, o meu voto vence no domingo de manhã. E ele disse, bom, tá ótimo, domingo à noite, sábado de manhã. E ele disse, bom, tá ótimo, sábado à noite é o dia que vocês precisam assumir a igreja lá, se Deus falar com vocês. Amém. Gente, naquela semana as passagens sumiram das reservas. A gente saiu para vender a moto e as pessoas não queriam a moto nem de graça. Uma tragédia começou, não teve jeito.
Quando era 11h55 da manhã de sábado, estávamos lá, a equipe missionária, eu, a Grazi, o Rafa, o Mateus também ia conosco, estava na casa dele também intercedendo, e a gente olhando para o telefone dizendo, não, vai entrar uma reserva aqui, alguém vai pagar as passagens, algo vai acontecer, Deus vai fazer algo. E aí deu 12h e infelizmente, ou felizmente, Deus não moveu nada, a missão para a Bolívia se acabou numa bola de fogo. Quando dá 12h05, o bispo Fernando liga. E ele diz, e aí Marlon, Deus falou contigo? Aí eu falei, falou, triste. E ele disse, então que horas eu passo aí para te pegar para a gente ir para Ibirama? E eu falei, era oração contrária, por isso que não deu certo. E eu falei, bom, as malas já estão prontas mesmo, só vou mudar o destino, passa aqui e a gente vai embora. Se vocês vissem a foto da minha apresentação e da Grazi como pastores da igreja de Ibirama, olha, eu já pedi perdão para os irmãos lá. Era eu com um bico desse tamanho, a Grazi olhando tipo assim, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Mas lá naquele lugar, gente, nós vivemos coisas em Deus poderosas. Nós vimos lá gente sendo curada instantaneamente. Nós vimos pessoas sendo libertas de maneira sobrenatural. Nós vimos a igreja crescendo de uma maneira assustadora. Nós vivemos um avivamento poderoso naquele lugar. A cidade só tinha um mendigo, sabe o que é isso? Um mendigo, um morador de rua, só tinha um. E as pessoas diziam, pastor, não adianta fazer obra social aqui não tem mendigo. E Deus dizia, não, tem sim, eu só não sabia que era só um. E aí Deus disse, faça o banheiro social, comece a obra. No primeiro dia que nós abrimos o banheiro social, passou um andarilho que estava saindo de Rio do Sul e indo para uma outra cidade. Ele passou para tomar água e aí falou, olha, não tem lugar para eu tomar banho? E todo mundo da igreja assim. Nunca ninguém pediu para tomar banho, nunca nós vimos um morador de rua passando, não tem isso aqui, pastor. E ali foi um sinal profético. O único mendigo da cidade aceitou a Jesus, foi transformado, Deus mudou, e a cidade que via ele como um doido, começou a ver ele como um homem de Deus, que começou a ser transformado para a glória de Deus. E isso tudo aconteceu porque, olha o meu coração, para mim a missão era La Paz, mas Deus tinha uma outra direção para a missão. E gente, o que nós precisamos é estar no lugar certo, na vontade de Deus. No lugar certo você é uma bomba na mão do Senhor. Na cidade certa você vai explodir. Na casa certa o teu ministério vai brilhar como a luz do sol. Não se trata de falta de poder. Às vezes é só estar no lugar certo. E nesse dia eu aprendi uma grande lição. Eu fui pesquisar. La Paz e Ibirama, a distância é 3.850 quilômetros e meio. Olha como eu estava equivocado. Eu ia parar a milhares e milhares de quilômetros do lugar que Deus tinha para a minha vida. Mas por que Deus me protegeu e me levou para o lugar certo? Porque sem saber eu fiz o que os discípulos fizeram. Eles antes de saírem para preparar a ceia, eles foram falar com Jesus. Eles foram perguntar, Senhor, aonde tu queres? Qual é o lugar? Qual é a cidade? Como tu queres, Senhor? Nós queremos fazer aonde tu desejas. Que essa seja a realidade nossa nesse final de ano. Que cada passo que você for dar, você diga, Senhor, é para a direita ou é para a esquerda? Que cada compra que você for fazer, você diga, Senhor, é para comprar, qual é a quantia, como é para fazer, que em cada casa que você entrar, você entre debaixo de uma instrução de Deus. Aí, meu irmão, te prepara, quando você orar, o céu vai rasgar, quando você impuser as mãos, pessoas serão libertas, quando você falar, vidas serão convertidas para a glória de Deus. Então a missão começa em uma necessidade, a missão ela tem um lugar adequado, e quem decide o lugar não é o missionário, é o seu líder. Quem decide não é o missionário, eu vou, não. Quem decide o lugar para onde nós vamos é o nosso Jesus, é o nosso pastor. E por experiência, a maioria das vezes que Deus nos leva em missão, Ele nos leva para um lugar que a gente não quer ir. Se você está indo para um setor que você não queria, um grande sinal de Deus para você aceitar esse desafio. Deus pode estar te chamando para uma missão poderosa naquele lugar. Se você foi transferido para uma terra que você diz, meu Deus, que lugar é esse, Jesus? Não, o povo é diferente do meu, a cultura é diferente, lá a gente brinca, lá todo mundo se ama, e aqui o pessoal fica escondido, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
bem-vindo a um campo missionário onde você será fértil para a glória de Deus. Uma das marcas de um missionário é que na maioria das vezes ele vai para onde ele não quer. Falei aqui de manhã e vou comentar agora sobre um outro ministério que Deus me deu, que é o ministério da pesca. Algumas pessoas não botam fé, mas eu tenho essa convicção, eu sou um pescador esportivo por excelência. E aí agora eu tenho até um caiaque, vocês sabiam disso? Agora eu estou pescando, agora eu estou top, agora eu tenho até um caiaque para pescar, agora eu estou preparado. E quando começou esse negócio de missão, eu falei para o Senhor: Senhor, nós vamos para as missões e nós queremos fazer a Tua vontade, mas assim, Senhor, eu só tenho uma reivindicaçãozinha que é simples para o Senhor, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, para o Senhor que criou o mundo todo e tem o mundo todo para eu fazer missão, Senhor, não me leva para lugar que não tenha praia, Senhor. Porque assim o Senhor sabe que eu gosto de pescar. E assim, se a gente puder morar até perto da praia, eu sei que para o Senhor não é difícil, o Senhor tem todas as casas do mundo. E pasmem, de lá para cá fazem uns 7, 8 anos, todo lugar que a gente vai não tem nem rio. E quando tem o rio é de pedra, é seco, assim, aquela vala que não tem peixe. Aí eu ficava pensando, deve ser coincidência, né, Jesus? Que não tem aqui. E com o tempo eu fui entendendo que a pescaria não era um pecado, mas que muitas vezes a pescaria me distraía do propósito. E às vezes Deus nos leva para um lugar que a gente diz, não tem nada para fazer aqui. É exatamente por isso que Deus te levou lá. Não tem nada para fazer para os homens, é tudo para fazer para o Senhor. E ali o teu ministério é potencializado, e ali a graça do Senhor é liberada sobre a sua vida, e ali coisas novas acontecem. E aí, pastor, mas então nunca mais vai pescar? Não, quando você aprender, Ele devolve. Vai te dar até um caiaque para a glória de Deus. A missão, ela tem um lugar. E o lugar começa com Deus. É Deus quem define aonde a tua empresa vai estar, qual é a faculdade que você vai fazer. É Deus quem define. A missão, ela também passa por algo poderoso que é o envio. Não adianta saber que tem uma necessidade de sair igual um doido fazendo. Não adianta saber que tem uma necessidade, mas não saber o lugar. E não adianta saber isso tudo se você não for enviado. O que é ser enviado? É você ir para um lugar em nome de alguém. Jesus disse para os seus discípulos: em meu nome vocês pegarão em serpentes e elas não lhes causarão dano algum. Serpente, gente, são aqueles problemas que eles ficam pequenininhos lá embaixo e ficam rastejando à nossa volta. E aí, com o passar do tempo, eles vão se agravando e dão uma enroladinha num pé. E com o passar do tempo, a gente não toma providência e eles vão enrolando. E quando a gente vê, a gente já perdeu a nossa mobilidade. Aquele problema que era pequeno já não nos deixa mais fluir. E daqui a pouco a gente está completamente sufocado por um problema que era pequeno. São as serpentes desse tempo. E algumas pessoas estão vivendo esse tempo. Um tempo que não conseguem se mover, que não conseguem avançar, porque estão ali sufocados por problemas que começaram pequenos. Era uma pequena dívida, mas deixou rolar e hoje está quase impagável. Era uma pequena dificuldade no relacionamento com alguém, mas o tempo foi passando e aquilo que era uma pequena avaria, hoje se transformou em uma muralha que parece intransponível. Era uma pequena dificuldade de relacionamento, mas o tempo foi passando e hoje parece que não tem mais jeito de entrar em acordo. Problemas que eram pequenos estavam rastejando, mas que foram crescendo, serpentes. O Senhor Jesus disse: quando vocês forem enviados no meu nome, eu vou dar para vocês autoridade, para vocês pegarem essas serpentes, resolverem esses problemas, e essas serpentes não vão mais causar dano a vocês. O missionário enviado, ele tem esse poder. Final de ano, talvez tenha gente da sua família que você não fala. Em nome de Jesus, você será enviado para esses lugares, e esse problema que estava ali cercando, sufocando a família, vai ser solucionado para a glória de Deus.
filhos que estavam longe, família dividida. Eu creio em nome de Jesus que você vai em missão e você vai pegar essas serpentes, elas serão esmagadas e lançadas fora, e a tua casa vai voltar a ter paz para a glória do nosso Deus. Jesus disse: em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Existe uma unção liberada sobre a vida dos missionários. E nós falamos aqui, missionário não é aquele que tem uma mochila nas costas, missionário é aquele que carrega Jesus no coração. Você que aceitou a Jesus, você tem essa autoridade de impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados. Mas como essa autoridade é liberada? Quando Deus te envia. Então que esse final de ano seja um final de ano de envio, que aonde você for, você vai debaixo da direção do Senhor, e se tiver um doente, você vai impor as mãos, e no final ele vai ficar de pé para a glória de Deus. Jesus disse: em meu nome vocês vão orar, e os espíritos malignos serão expulsos. Antigamente nós víamos as manifestações espirituais de maneira mais recorrente, espíritos se manifestando na igreja, nos cultos. Isso continua acontecendo, as pessoas continuam sendo libertas, mas a estratégia do inimigo hoje é colocar uma guerra espiritual na mente das pessoas. Pessoas que têm um grande potencial, pessoas que têm habilidades, pessoas que foram chamadas pelo Senhor para viver coisas poderosas, mas a sua mente está travada, e aqui na mente vem uma palavra dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai ter condições de fazer. E quando você é enviado em nome de Jesus, essas barreiras caem. Eu quero declarar sobre a tua mente que você vai ter a mente de Cristo, e esse final de ano será um final de ano diferente. As portas vão se abrir, quando você tiver uma oportunidade você vai entrar, você vai deitar e vai dormir, porque Jesus vai te sustentar, e a sua mente será uma mente equilibrada, a mente de Cristo, não mais ansiosa, não mais preocupada, mas uma mente que recebe a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Quando você vai enviado, essa autoridade vai com você. O envio, gente, de Jesus, ele contém pelo menos 4 características. Quando Jesus foi enviar os discípulos, o texto vai dizer que Jesus enviou 2 deles. Toda missão tem uma equipe, ainda que a equipe seja você. A missão, gente, ela tem um time, e quem forma o time não é o missionário, quem forma o time é Deus. Porque às vezes você está no lugar certo para fazer a coisa certa, mas tem um irmão que carrega uma nuvem negra sobre ele e dá tudo errado. Já viu aquele ambiente que está todo mundo festivo, está todo mundo feliz, aí chega o irmão atravessado, meu Deus, o céu fecha na hora. É aquele camarada que fala o que não deve na hora que não devia. Está todo mundo ali empenhado, vendo a palavra, Deus se movendo, e aí ele vem do nada falando algo, distrai todo mundo. Sabe o que é isso? É alguém que não era para estar na equipe. E tem pessoas aqui que Deus está montando o seu time, depurando, tirando pessoas. O time não está grande como você queria, mas algumas pessoas saíram do caminho, e você chora por aqueles que Deus tirou. Meu irmão, é Deus montando o teu time, não é para abandonar, mas no teu time é Deus quem vai formar a equipe. E com gente que Deus trouxer, te prepara, coisas poderosas vão acontecer. O texto diz que Jesus escolheu 2. Ele não apenas escolheu quem era, mas ele determinou quantos iam. Essa é uma outra coisa fundamental. Às vezes, pelo nosso coração bondoso, a gente quer agradar todo mundo. Não, vai quem quer. Gente, quem quiser, vamos lá fazer o tal coisa. Em Deus, gente, não é assim. Em Deus, o Senhor vai dizer: Paulo e Barnabé, separem-me esses 2 para a obra missionária que eu os tenho chamado. Deus vai falar com você: olha, é você e o seu marido nessa visita. Deus vai falar: olha, é toda a tua família para entrar nesse lugar. Deus vai te dizer: é você que tem que ir lá visitar aquele parente. Deus vai te dar a direção de quem é e quantos são a tua equipe para que você seja bem sucedido. A Bíblia conta a história de Gideão, um homem que tinha um exército de 32 mil pessoas. E Deus disse: Gideão, 32 mil pessoas é gente demais. Se vocês ganharem essa guerra, o povo vai dizer que foi pela habilidade de vocês que vocês venceram.
Então Gideão disse para o povo o seguinte: olha, quem está com medo pode voltar para casa. 22.000 pessoas estavam com medo e foram para casa. Ele ficou ali com 10.000 pessoas, e Deus disse: olha, 10.000 pessoas é muita gente, leva eles agora na água, aí alguns vão se ajoelhar para beber a água, outros vão levar a mão e vão lamber como cães, e esses você separe à parte. E o texto diz que 300 homens foram esses que atentamente lamberam as águas, e a equipe de Gideão foi apenas 300 homens. Era um número extremamente pequeno, mas eram 300 homens que estavam unidos. Não adianta, meu irmão, você ter uma grande equipe que cada um puxa para um lado, mas vale dois bem unidos, porque ali tem acordo, e aonde tem concordância e comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, é o que diz a palavra. Talvez o teu time não seja o maior, o mais forte, mas você e Jesus são a maioria. Se esse é o teu time, vai, porque vai dar certo para a glória de Deus. Às vezes a gente não começa porque fica esperando o recurso, fica esperando Deus mandar. Às vezes a gente convida, meu Deus, Senhor, vem. Senhor, é uma convocação, vem quem quiser. E aí aparece, sei lá, tem 50, aparecem 4. E o líder que não entende da palavra fica triste, fica com raiva dos 40 e poucos que não vieram, ainda bate nos 4 que estão ali, é uma tragédia. Agora o líder que entende que é Deus quem forma a equipe, sabe o que ele faz? Ele dá glória a Deus. Meu Deus, os atravessados não vieram, obrigado Senhor por me livrar disso, porque era um monte de gente que ia estar no papel, mas o coração não estava ali. Foi Jesus quem disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas a Bíblia diz: tudo é possível para quem quer. Se você crer, vai dar certo, meu irmão. Para revolucionar o mundo, Jesus precisou de 12. E esses 12, um pisou na bola, caiu para 11. E com 11 eles tocaram fogo no mundo. A palavra diz que quando eles chegavam em cidades, lá em Atos você vai ver essa expressão, os discípulos foram presos, fizeram uma revolta na cidade, começou uma guerra, porque eles chegaram pregando. E eles chegavam pregando e as pessoas iam se convertendo. A Bíblia diz que Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava. Você sabe o que é isso? Ele não precisava lá, em nome de Jesus, vem aqui, vamos orar. Não, ele só passava, e as pessoas iam vendo por onde a sombra dele ia passando, e iam colocando gente doente, e a sombra dele ia botando as pessoas de pé. Olha a autoridade que esse homem carregava, gente, cheio do Espírito Santo. E o texto vai dizer que, quando eles chegavam numa cidade, as pessoas diziam: aqueles homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo também chegaram aqui. Já pensou ser conhecido como alguém que vira o mundo de cabeça para baixo? Como alguém que virar o mundo de cabeça para baixo é o seguinte: é fazer com que aquilo que está instalado mude da água para o vinho. É ser gente que quando chega num lugar onde está todo mundo chorando, as pessoas saem dizendo: olha, essa alegria que você carrega me fez bem, eu não vou mais chorar, eu creio que o Senhor é a minha alegria, e a alegria do Senhor vai ser a minha força, e o ambiente muda. É gente que quando entra num lugar, entra uma fé, uma convicção, o mundo vai virando. Missionários cheios do Espírito Santo. Esses eram os discípulos que foram enviados. E eles foram enviados como? No envio contém a equipe, quem é e quantos são. Não brigue mais com Deus. Quem precisa estar com você vai estar. E quem vai estar é aqueles que Deus vai atrair. E isso, gente, vai ser poderoso. Descansa o teu coração. O teu time é montado por Jesus. Ele sabe quem deve estar do teu lado. Segundo aspecto de um envio. Jesus disse para eles: olha, eu vou enviar vocês. 2 de vocês, e vocês vão entrar na cidade. Jesus estava dizendo o lugar aonde a missão iria acontecer. Às vezes a gente se perde porque a gente quer ir além daquilo que Jesus pediu para fazer. Deus pede para entregar uma palavra, a gente entrega, mas para ficar bonito a gente dá uma acrescentadinha, ou seja, passa da cidade. Jesus disse: entrem na cidade, é aí que o negócio vai acontecer. É aquela viagem que você vai para tal lugar, Deus enviou. E aí no meio do caminho surge um convite para ir para outro lugar. E aí na bondade a gente vai, mas Deus mandou ir.
É aquele presente que Deus manda dar, olha, abençoa essa pessoa. E aí você abençoa, mas aí você no seu coração diz, mas isso aqui é tão pouco. E Jesus mandou dar exatamente aquilo. E aí a gente quer melhorar o presente, e aí passa da cidade. E anula o efeito daquilo que Deus iria fazer. Meu irmão, fique exatamente na jurisdição que Deus te deu. Deus te deu uma empresa, cuida dela, não se preocupa com os outros. É nessa empresa que Deus vai te prosperar. Deus te deu um ministério, não fica preocupado com outras coisas, se dedica ao dom que Ele te deu. Fica na tua cidade e a tua casa vai explodir de unção e de graça. Quando você exercer o que Deus mandou fazer na cidade, ou seja, num lugar, vai dar certo. Em missão acontece muito. Várias vezes nós somos enviados para lugares, para as nações, e quando chega lá pela misericórdia de Deus, porque Deus usa quem não é para confundir quem é, então Deus usa. E aí começa um rebuliço nos lugares, e aí você vai para uma aldeia, e aí as pessoas da outra aldeia também querem que você vá lá, e várias vezes isso acontece quando a gente está em missão. E aí nós ficamos nos lembrando, para onde é que o bispo, nosso pastor, nos enviou, qual foi a palavra que ele deu no envio? Vocês vão até a cidade tal, e lá vocês vão pregar, e lá vocês vão fazer isso, é isso que vocês vão fazer. O lugar onde a gente está protegido é o lugar da missão, do envio. Se for para ir para outra cidade, a gente liga para ele, olha bispo, o senhor nos envia. É você que trabalha num setor lá, você tem autoridade. A autoridade está sobre a tua vida naquele lugar. Não adianta se atravessar em outro setor. Se Deus te chamar, amém. Se não, faz bem feito o que você está fazendo. E talvez o que você está fazendo ninguém está vendo, mas o Senhor, que tem olhos como chama de fogo, está te vendo. E Ele é aquele que vai te exaltar. Então não te preocupa em passar dos limites. Fica na cidade, vai dar certo. Então Deus, quando envia, Ele também diz o lugar, não apenas a equipe. Deus, quando envia, Jesus enviou e disse, entrem na cidade, e vocês vão seguir um homem que carrega um cântaro com água. Cântaro com água, gente, significa alguém que tem lugar para a palavra. A água na Bíblia é a palavra de Deus. Jesus estava dizendo, vocês vão entrar na cidade e vão ver um homem que carrega a palavra, sigam esse homem. Na missão, você sempre vai precisar contar com alguém que Deus vai usar como uma conexão. Por mais ungido que você seja, Deus vai sempre usar alguém para te abençoar, para te apoiar. E por quê? Porque isso mantém o missionário com o coração humilde. Por mais que você seja o melhor da turma, tem coisa que você não sabe fazer, e Deus vai usar uma conexão, Deus vai usar alguém para te abençoar, e isso vai fazer com que você seja dependente do Senhor, e também aceite humildemente a ajuda de outros. Tem gente que tem uma grande habilidade, são pessoas intelectualmente bem nutridas, pessoas do bem, mas tem uma dificuldade em aceitar ajuda. É aquela pessoa que entende desde turbina de avião até física quântica, ele sabe de tudo. E você diz, ô irmão, será que não seria bom a gente fazer assim? Ele diz, não, isso aqui é assim, por isso, por aquilo. E aí ele dá uma resposta completamente oposta ao que tem que ser. E você diz, ele não sabe nada, meu Deus. Está perdido. Mas você quer ajudar e ele não quer, porque na soberba do conhecimento, ele perde a conexão. Em nome de Jesus, deixa o teu coração aberto, porque por onde você passar, Deus vai usar gente que vai apontar o caminho para você e vai facilitar o teu acesso. Conexões são poderosas em Deus. A Bíblia conta a história de Paulo. Paulo escreveu o Novo Testamento, quase que a metade dele. E um dia ele vai para uma missão, e a necessidade qual era? Ele precisava pregar em Roma. E para chegar em Roma, ele precisava pregar para as autoridades de Roma. E a estratégia de Deus para ele pregar para os romanos, para esse grupo seleto, foi prender Paulo. Foi colocar ele dentro de uma cadeia, para que na cadeia ele pudesse pregar para as pessoas que faziam parte da guarda real, para ele pregar para as autoridades. A estratégia de Deus, vou prender ele e ele vai pregar para as autoridades. E ele aceita a missão e vai.
e é colocado um centurião romano para conduzir Paulo durante a viagem. Os centuriões romanos, eles eram pessoas tiranas, era gente que matava a sangue frio, era um povo que para dominar o mundo fazia derramamentos de sangue em massa, era algo terrível. E esse centurião chamado Júlio foi colocado para cuidar de Paulo, que era um preso. Só que o texto vai dizer que esse Júlio, não se sabe porquê, ele começou a tratar Paulo com humanidade. Esse homem que era cruel, carrasco e duro, começou a ter o seu coração convertido ao ponto de abençoar o servo de Deus que estava em missão. Porque quando você está enviado debaixo de uma missão, quem é obediente a Deus, diz a palavra, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Deus vai usar conexões para te abençoar, que todo mundo diz, esse bicho é doido, mas para você ele é uma bênção. Meu Deus, ela não ajuda ninguém, é uma mão fechada, como é que ela te abençoa? E você vai dizer, é o meu Deus ajudando a minha missão. Gente que todo mundo diz, não tem como, mas com você o relacionamento é diferente. Sabe o que é isso? Deus usando uma conexão para facilitar a tua vida na missão que Ele te deu. Jesus disse, vocês vão entrar na cidade e vão ver esse homem passando. E quando esse homem passar, vão até ele. E aí ele vai mostrar para vocês a casa, aonde vocês vão preparar a ceia. Toda missão, gente, ela tem um resultado. Essa viagem de final de ano que você vai fazer, ela vai ter um resultado espiritual para a glória de Deus. Essa ceia de Natal que você vai fazer com a tua família, em missão, enviado e em nome de Jesus, eu creio que essa é uma noite de envio. Festas familiares não vão ser apenas festas, vão ser festas missionárias. Ali Deus vai se mover. Esse final de ano não será apenas de ver foguete estourando, vai ser um final de ano em missão para a glória dEle. E a missão tem um resultado, e aqui Jesus na palavra vai dizer qual é o resultado da missão. Depois de ser enviado, depois de formar a equipe, Jesus vai dizer que eles vão encontrar uma casa ampla. Toda missão tem como resultado uma ampliação de território. Toda missão, quando ela termina, quando o missionário sai daquele lugar, ele sai deixando ali um crescimento. Deus, quando envia alguém cheio do seu espírito, o lugar por onde o missionário passa, o lugar cresce. Aquele setor que você está vai começar a prosperar, a empresa que você trabalhando vai começar a bater recordes, as pessoas não vão entender, mas você sabe que o crescimento lá é resultado da missão que Deus te deu naquele lugar. O lugar não é apertado, o lugar que Jesus te leva é um lugar amplo. Deus vai ampliar mentalidades, Deus vai ampliar visões, Deus vai fazer com que pessoas comecem a tirar os seus olhos da terra e comecem a olhar para o céu, depois que tiver o contato com você. Um missionário, quando sai, o resultado é crescimento. Você vai começar a ser chamado para orar por coisas que você nem entende. As pessoas vão começar a diagnosticar que o dia que você vem, as vendas aumentam. Vão começar a dizer, que estranho, né? No dia que essa irmã está aqui, parece que a gente vende mais. E aí quando você não vem, é venda normal, mas quando você vem, algo acontece. E vai começar a ficar claro que em você tem algo diferente. E as pessoas um dia vão perguntar, minha filha, o que você tem que você vende tanto? E aí você vai dizer, não sou eu quem faço, mas é o Jesus que habita em mim. É a fonte de Deus em mim que está fazendo com que esse lugar se amplie. Tem gente que já está experimentando isso, e eu quero profetizar, esse ano não vai acabar antes de você experimentar um grande crescimento da parte do Senhor. Você crê nisso? Um outro resultado da missão, Jesus disse que o lugar que eles iriam encontrar era amplo e em um nível superior. Quando um missionário é enviado por Deus, quando a missão termina, quando ele sai, as pessoas que tiveram contato com ele são elevadas de nível.
As pessoas começam a chegar mais perto de Deus, as pessoas começam a ter uma mentalidade, uma capacidade de discernimento, uma capacidade de ver a vida mais elevada. O nível de quem anda com Jesus é sempre um nível superior ao nível de quem anda na terra. Então o missionário, por onde passa, vai elevando o nível. É gente que começa a crer em coisas que não cria. São pessoas que começam a depositar a sua fé e a sua esperança em situações que estavam perdidas. Pessoas que vão tendo contato com você e você vai colocando sal na boca delas, elas vão começar a ter sede de Deus, de receber a água da vida, de receber a água da palavra, de se alimentar daquilo que você tem. Quando você sair, vai ficar uma saudade de Deus, as pessoas serão espiritualmente elevadas. Vai ficar uma saudade dizendo: quando é que você vem de novo? Não tem como passar aqui em casa não, você diz: meu Deus, se ela soubesse como é que está a minha vida. E aí você vai lembrar, não é a minha presença, mas o que está faltando lá é a presença do Jesus que eu carrego, e em missão eu vou lá para a glória dele. E por fim, o lugar é superior, o lugar é amplo, e o lugar é mobiliado, disse Jesus. Lugar mobiliado significa cada coisa no seu lugar. Essa é a maior marca de um missionário. Por onde ele passa, ele deixa uma vida organizada. Você que tem essa coisa de organizar, você passa, está lá conversando com alguém, a mesa está toda avacalhada, e sem perceber você já está botando as coisas no lugar. Você que chega numa casa e vê, enfim, tem casa que é uma tragédia, né, gente? Você olha assim de meu Deus. E aí você não consegue, você diz: irmã, quer uma ajudinha aí? E aí vai lá, ajuda a lavar a louça, aí vai lá, dá uma varridinha, enfim. Parece algo simples, mas esse é o coração missionário. Quando o missionário está em ação, ele sai do lugar e o lugar fica mobiliado, ou seja, cada coisa no seu lugar. Em o nome de Jesus, por onde nós passarmos, os lugares ficarão em ordem, corações ficarão organizados, mentes ficarão com pensamentos organizados, ministérios serão organizados, vidas serão organizadas, e isso vai ser o sucesso da missão de Deus na tua vida.